Olá, meu nome é Erika Valério, sou advogada especialista em direito previdenciário e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como agilizar o processo administrativo, o seu pedido de aposentadoria. Quando você consulta ele no site do meu INSS e aparece lá em análise, então é sobre essa situação que a gente vai falar hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreva e curte, dá o seu joinha para ajudar o canal e compartilhar, porque acredito que muitas pessoas podem ter a mesma dúvida e esse vídeo pode servir para muitos colegas aí. Então, o que acontece? Hoje é divulgado sobre o site e o aplicativo do meu INSS e a situação dos processos que estão de forma digitalizada. Então, muitos dos benefícios, aliás, hoje a maioria, é dada entrada pela internet. Então, a gente escaneia os documentos e faz o pedido de aposentadoria, que a gente chama de requerimento. E esse processo se chama processo administrativo, porque ele corre na administração pública, a autarquia, que é o INSS. Pois bem, depois que a gente distribui esse processo, que a gente dá entrada nele, você deve acompanhá-lo pela internet, no mesmo site, meuinss.gov.br. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente dá entrada e o processo fica 1, 2, 3, 5, 10 meses, 1 ano com a mesma situação, em análise. Então, o que é isso em análise? Significa que o processo ele foi distribuído, ele foi digitalizado e ele está aguardando um técnico para fazer a análise daquele benefício. Então, ele só teve a sua distribuição, nada mais. E o que acontece? Isso é normal? Isso é legal? Até quando o INSS pode permitir um processo ficar nessa situação? E a gente, o segurado, vai esperar até quando ter o seu processo analisado? Então, a resposta, gente, está na lei que fala sobre, regula o processo administrativo, a lei 9784, que eu vou ler aqui o artigo para vocês. O artigo 49 dessa lei, ele fala o seguinte: concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Então, o que significa? Que o processo administrativo, após a sua instrução, a instrução é a distribuição. Você digitalizou os documentos e deu entrada no requerimento. Depois disso, já começa a contar esses 30 dias. Então, o INSS, que é a administração aqui no caso, ele deve dar um parecer, uma decisão, como consta aqui, em até 30 dias. Salvo uma exceção, uma prorrogação expressa. Então, se ele não puder esses 30 dias, ele deve pedir ou comunicar que precisa de mais 30 dias. Então, ou seja, no máximo, você tem 60 dias para que seja emitida uma decisão, seja ela de um cumprimento de exigência ou na apresentação de algum documento ou de uma pesquisa externa a ser feita pelo próprio INSS, enfim, mas ou de procedência ou improcedência, deferimento ou indeferimento, assim eles chamam no processo administrativo, mas deve proferir uma decisão. Só que a gente tem visto que não é assim, isso não está acontecendo. Então, o que fazer, gente? É sabido que assim, o sistema é teoricamente novo, né? Então, hoje a maior parte das agências estão recebendo, o processo ele é digitalizado, né? Só que assim, é uma quantidade muito maior de processos entrando e essa mesma quantidade ficando parado sem análise. Por quê? O INSS não tem suporte, ele não tem servidores para poder analisar esses processos.
Então, são mais aí divulgados mais de 8 milhões de processos parados. E aí é o que a gente pergunta, o que fazer? Então, assim, aqui a gente tem tido algumas técnicas para poder agilizar e que tem tido bons resultados. Então, essas serão as dicas para vocês resolverem esses problemas. Meu processo está parado. Em análise, o que fazer? Então, em primeiro lugar, eu sugiro que seja impetrado um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma peça processual que ele vai buscar trazer essa agilidade, né? O objetivo dele vai ser esse. Por quê? Porque assim, se a legislação determinou esses 30 ou 60 dias, né? E isso foi superado pelo INSS sem comunicação, então, para vocês, para o segurado nessa situação, ele tem um direito líquido e certo que foi atingido. E o mandado de segurança, ele vai trazer isso, tá? Então, essa é uma situação importante, só que o detalhe é que vocês vão precisar de um advogado para impetrar o mandado de segurança. E o objetivo dele é comunicar ao Poder Judiciário que se possui um direito que foi ofendido pelo INSS e que a gente quer ali que o processo siga, que ele seja analisado e decidido pelo INSS. Então, vai ser um processo judicial à parte que vai ter o objetivo de fazer andar o processo administrativo. E ele tem resultados, sim, positivos e rápidos, e isso é certo. Porém, existe a necessidade de um advogado. Mas, diante da demora, né, vale a pena buscar a situação. Em segundo lugar, a gente tem uma outra opção, que é fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Se você pesquisar lá no site de busca, de pesquisa, reclamação ouvidoria INSS, você vai entrar direto, tá, nesse site, e aí você vai formular a sua reclamação. Tanto o mandado de segurança quanto essa reclamação, eles devem ser fundamentados nesta lei 9784 de 99, no artigo 48 e 49. Então, houve o descumprimento desse artigo e dessa legislação. Então, você vai fundamentar, você vai comentar isso, que o seu processo está há 45 dias, há 8 meses, enfim, parados, e que por conta dessa legislação, ele está ferindo essa legislação, esse ato do INSS, e que vocês vão estar requerendo que ele siga, que ele prossiga, tá? Então, isso também ajuda. Essa reclamação também é importante, bacana e dá uma agilidade ao seu processo, tá? Então, essa foi a dica de hoje para vocês auxiliarem o processo administrativo, tá? E eu vou fazer uma sequência de alguns outros vídeos com relação a essa parte do processo administrativo judicial, de como resolver. A gente tem uma questão nova sobre cumprimento de exigências, então a gente vai falar sobre isso depois. Então, se você é novo aqui, assista até o final, dê o seu joia, se inscreva, curta e compartilhe para que o canal possa crescer e que essa informação se divulgue e que os colegas consigam, né, resolver a questão, no caso aqui, de fazer andar, agilizar, de fazer com que o INSS cumpra a parte dele, porque vocês, nós segurados, a gente tem cumprido e bastante. Então é isso, muito obrigada, até a próxima.